regra. Boa noite, vou começar tudo outra vez, porque eu estava sem o microfone, por uma falha minha mesmo. Eu esqueci de colocar o microfone envolvida com os meus convidados de hoje. Então, ó, boa noite. Outra vez, eu sou Mara Cabral, esse é o Sexo, Arroz Internet, começando aí nessa segunda-feira, como todas as outras, entrando na sua casa, através do seu computador e do seu televisor. O programa de hoje, apesar de ter começado assim meio errado, meio complicado, ele tende a colocar as coisas no lugar. E eu quero convidar você a participar disso. Hoje eu quero muito a sua participação na rede social. Primeiro, porque eu reuni aqui, nesse estúdio, nesse momento, ao vivo, começando o Sexo, Arroz Internet, segundo programa do ano, a nata da abordagem que cada um representa, da categoria que cada um representa. Porque eu quero convidar você a uma reflexão. Olha só, você tem Facebook? Você tem rede social? Tem, não tem? Claro que tem. E você tem amigos também, você tem vizinhos e tal. O que a gente mais ouve falar quando a gente está junto a duas, três pessoas? Ou é política, ou é futebol. Né? A brasileiros que somos, é por aí que rola. E todo mundo tem um pitaco para dar, todo mundo tem uma opinião para dar. Algumas pessoas, entretanto, têm uma opinião um pouco mais certeira. Por quê? Porque eles estão diretamente envolvidos nos interesses que aquela política, aquele momento político representa. Então, para falar disso, eu gostaria de saber de você aí de casa e dos nossos convidados, que eu já vou te apresentar, o seguinte. E se por acaso, fosse realmente feita a nossa vontade? Porque a gente sabe tudo do que a gente quer e a gente expressa. Então, para falar um pouco desse momento político que passa o nosso país, eu quero saber o que eles gostariam que acontecesse e o que seria, como seria, caso isso acontecesse. Então vem comigo porque vai começar o Sexo, Arroz Internet e eu quero começar já logo apresentando os nossos convidados que já vou abrindo o jogo com vocês. São extremamente especiais. Muitos escolhidos criteriosamente e a dedo. Aqui, ao meu lado direito, doutor Uzum, cirurgião dentista, já esteve aqui conosco, até num programa quase de homenagem, tamanha honra que eu sinto de recebê-lo novamente aqui no programa. Muito obrigado, doutor, por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui de novo, né, com você. Vamos lá, vamos né? ver Vamos como discutir, é que vai né? ser esse tema aqui que nós vamos discutir hoje. Eu queria já colocá-lo como representante da área da saúde, porque sei que tramita nos hospitais, é cirurgião e está, obviamente, envolvido com todas essas questões relativas à saúde pública, sobretudo. Então, seja bem-vindo. E aí, já logo na sequência, já apresento ao lado dele Zé Du. Precisa de apresentação, né? Professor Zé Du, que é velho conhecido seu, popularíssimo na área da educação, sobretudo junto aos alunos, porque é um ativista ferrenho da educação e da reforma educacional nesse país. Então, professor, nem preciso dizer porque convidei. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar meu convite. Prazer também, meu amor. É isso. À frente dele, eu tenho alguém que é muito especial para mim. Na verdade, ela é parte de uma família que, de ponta a ponta, eu realmente admiro muito, eu realmente gosto demais, e vira e mexe eu trago algum membro dessa família aqui para fazer parte do Sexo, Arroz Internet. Mas ela, em particular, já esteve assim, lado a lado comigo nos interesses da cultura dessa cidade, inclusive. Ela é totalmente voltada ao aspecto cultural. Produtora cultural, minha amiga, tenho a honra de dizer para vocês que ela aceitou meu convite, Mariângela Quartim. Muito obrigada, Mariângela, por ter aceitado novamente o meu convite. Muito obrigada, imagina, a honra é minha. Além de tudo, aqui, você gravou o piloto do programa comigo, não foi? Olha só, ela é quase tia, não, mãe desse programa, né? Madrinha desse programa. Bom, antes que a gente continue, para que eu possa ter a oportunidade de também colocar o meu microfone, e vou fazer isso ao vivo para que vocês possam ver, eu quero saber do Vitor. Vitor, tem algum recadinho para mim? Opa, tenho muitos recadinhos. Vitor? Antes de mais nada... Oi, tá me ouvindo agora? Estou, claro que estou. Alguém me dá o microfone? Uma dificuldade com comunicação de microfones aqui hoje, né? Primeiramente, bem-vindos aos nossos convidados de hoje, bem-vindos ao espectador que está assistindo a gente lá de casa, para começar mais um programa. Gostaria de convidar quem quiser fazer sua participação, seu comentário, a entrar no nosso Facebook, facebook.com/programasai. Lembrando que esse é o único jeito de mandar um recadinho para os nossos convidados de hoje, tá?
Além disso, gostaria de convidar quem quiser a ligar no nosso número 21 11 21 33 para fazer aquele sorteio, que enquanto você coloca o microfone hoje, eu vou anunciar. Ou não? Pode falar. São 2 livros super especiais da Livraria Cultura que foram selecionados especialmente para você. 21 11 21 33, só ligar e participar. Estou começando a achar que foi ele que escondeu o microfone, só para ter oportunidade de falar daquilo que eu mais gosto de fazer aqui no Sexo Arroz Internet, que é te dar um livro de presente. Tá saindo minha voz? Tá tudo ok agora? Posso continuar o programa? Então bora lá. Bora lá, porque esse programa vai começar e eu quero começar de uma maneira bastante original. Eu quero saber dos 3 o seguinte, cada um à sua vez, o seguinte. Né, quando crianças, vocês eram líderes na atuação escolar, na família, enfim, vocês tinham um espírito de liderança? Doutor? Eu sempre tomei as iniciativas, né? Então pode-se dizer que eu sempre tive um espírito de liderança. Talvez não por vontade própria, assim, mas meio que eu sempre era direcionado aquele a que tomar as estava fazendo decisões. e acontecendo. Exatamente. Você também, Zé Du? Eu não sei se liderança seria a característica assim que eu me classificaria, mas eu sempre fui uma criança, um jovem e ainda sou um adulto inquieto com as coisas assim, incomodado com a minha situação ou com a situação da sociedade ou algo que me incomode. Então acho que essa minha inquietação foi isso que sempre me moveu, mas não necessariamente uma liderança. Acho que a liderança depois ela surge com o tempo, depois quando a gente encontra o nosso caminho, né, o nosso canal de comunicação, aí sim talvez ela aflore um pouco mais. Mas de qualquer forma a gente já pode subentender de que estava ali adormecida em algum momento, talvez, ela ia eclodir, né? Ela ia aparecer. Mariângela? Não. Não? Mentira! Não sou, não fui, não sou e não serei. Eu acho as características de liderança eu não tenho. Eu acho que eu tenho uma preocupação. A minha preocupação me leva a colocar a mão na massa, a mudar de caminho se necessário, não sigo um padrão, onde eu vejo que eu preciso, que eu posso ser útil, eu vou. Eu gosto de abraçar aquilo, mas liderança... Mas eu acho que isso é uma forma de liderança, se você me permite essa interferência, essa inferência, na verdade. Porque quando a gente acaba tomando a frente das coisas e fazendo as coisas, ainda que pelo nosso próprio julgamento, a gente tende a cooptar pessoas, a fazer com que as pessoas nos sigam como um exemplo. E eu sei porque você é meu exemplo e eu fico me espelhando em você o tempo inteiro. Eu comecei por essa pergunta porque eu acompanho a rede social dos 3. E eu sei que de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, entre uma realização pessoal e outra, a foto de um bebê novo e de um orgulho pessoal por lá, tem sempre uma opinião pessoal de cada um a respeito do panorama político que o nosso país se encontra. Então eu queria começar, diferente dos outros programas, todos que já falaram sobre o tema, falando daquilo que vocês enxergam em cada uma da área de vocês, que ainda é bom, que ainda funciona, para depois nós falarmos daquilo que nós não concordamos e que tenho certeza que existem muitas coisas, e claro, das nossas opiniões de como isso poderia ser mudado. Então, na verdade, eu estou pegando 3 pessoas que eu acredito que são líderes, no meu ponto de vista e de muitas pessoas, haja visto pelo número de seguidores no Facebook, para que a gente possa, de alguma forma, nortear quem nos vê e quem ainda não tomou uma opinião formada, não tem uma opinião formada. Doutor, na sua área, me fala, o que tem de bom, politicamente falando? Eu acho que a gente tem muita coisa boa na saúde, né? Embora de modo geral, né, se a gente for analisar o panorama completo da saúde no país, a gente se depara com muitas deficiências em vários setores, né? Dentro da própria saúde, a gente tem problema de gerenciamento, a gente tem problema financeiro, dentro da saúde de modo geral. Mas eu acho que se a gente fizer um balanço em cima do que a gente tem à disposição de recursos e do que a gente consegue oferecer, pode-se dizer que apesar da fragilidade da saúde no país, a gente consegue ainda oferecer alguma coisa. Mas a gente está falando de recursos técnicos ou nós estamos falando de recursos humanos? Todos eles. Os recursos humanos, na verdade, supre a deficiência dos recursos técnicos que nós temos. Então, nós temos uma característica. O que a gente ouve muito falar, doutor, e eu vou centralizar um pouquinho para que a gente possa focar em cada área, o que a gente ouve muito falar é o seguinte: com esses últimos acontecimentos caóticos que tem no atendimento público, nas UPAs e etc, etc, o que a gente ouve muito é, poxa, o médico... Então,
Então, por que ele não foi ser açougueiro? Ele não tem perfil, já que ele não quer trabalhar, já que ele isso e não aquilo. Por outro lado, a gente ouve, coitado desse médico que trabalha com um salário irrisório, com horários, com uma carga horária absurda e blá, 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 blá. Agora, o que é fato? Estamos mal equipados, estamos quase numa condição de insalubridade no serviço público. E aí, por outro lado, as universidades continuam fazendo bons profissionais, bons médicos. Não há um antagonismo nisso? Com certeza, mas é justamente o que eu tô querendo colocar, assim, a gente, usando o seu exemplo, né, a respeito da crítica aos médicos, que o médico isso, aquilo. O problema que nós deixamos de enxergar muitas vezes é que o médico não deixa de ir, o médico não deixa de prestar um serviço. E muitas vezes o médico ele é interpretado pelo comportamento dele como arrogante, mas na verdade é um desabafo relacionado à qualidade de trabalho que a gente tem. Às vezes a gente não tem material, não é difícil se deparar com colegas que às vezes precisam comprar medicamento para administrar em posto de saúde. Então, nesse sentido, se a gente enxergar a saúde por pontos, né, por fatos que ocorrem, a gente acaba enxergando muitos problemas. Mas se você olhar como um todo no panorama que nós temos, nos problemas políticos que nós temos no país, a gente acaba enxergando uma saúde que, apesar dos pesares, ainda é oferecida, ainda funciona. Sobretudo quando a gente ouve falar da experiência que as pessoas têm fora do país. Claro, né? com a certeza. saúde pública fora do país, que pode ser de ponta, mas é extremamente cara em todos os sentidos. A gente já vai voltar nisso. Eu queria saber agora do panorama na educação. Mara, eu não sei nenhum pessimismo, mas eu não vejo nenhum cenário, nenhum panorama muito animador, nem muito diferente do que a gente vem vivendo na educação atualmente, né? Eu já falei isso em outras ocasiões, apesar de todo empreendimento que se diz aí da nossa pátria educadora, de todo o processo que está político em volta da educação. Nós temos aí um plano municipal de educação, um plano estadual de educação e um plano nacional de educação. Muito bem elaborados, muito bem escritos, que realmente contemplam todas as necessidades de uma educação de qualidade, mas o Brasil figura em 58º num ranking de 60 países, de acordo com os dados do PISA, né? E a gente, traçando um paralelo com a saúde também, a gente se depara aí com a falta de profissionais, né? A falta de professores hoje em dia, a desmotivação do profissional, sobretudo na rede pública, né? Às vezes existe essa comparação, falta muito médico, falta muito professor. Às vezes eu até discordo, porque eu acho que falta muito mais professor do que médico, porque eu acho que às vezes falta mais o interesse do médico legítimo, tá? Eu reconheço isso, em atuar no serviço público. Acho que Ribeirão Preto é um exemplo. Não falta médico em Ribeirão. Falta médico interessado em atuar no serviço público, mas aí cabe ao Estado, né, motivar isso. Agora, em relação ao trabalho docente, realmente inexiste praticamente alguns cursos de formação. A gente cita algumas disciplinas como História, Geografia, Matemática. Alguém de vocês conhece, tem um sobrinho, um filho que vai fazer História, que vai fazer Geografia, que vai se formar, eu quero ser professor. Hoje em dia isso é muito raro. Não, e quando acontece é desaconselhado, né? Quer dizer, se o meu sobrinho falar isso, eu falo, não, filho, pera um pouquinho, vamos conversar, né? Calma, eu acho que isso respira. é uma bolha que vem inflando, acho que há décadas. Né, eu acho que isso não é um problema contemporâneo, como é o nosso problema político também. Eu vejo todo mundo culpando um determinado partido sem nenhuma defesa, tá? Uma determinada pessoa, uma determinada figura, mas eu acho que os nossos problemas políticos também são históricos, são mais ou menos de 1500 anos, desde Álvares Cabral nós estamos sendo roubados. Então a questão da corrupção... Olha, gente, eu não tenho nada a ver com isso, apesar de sobrenome, tá? Não tenho mesmo nenhum parentesco com ele, eu juro. Nem com ele, nem com o cara do Rio lá também, não tenho. Mas eu não vislumbro nenhuma perspectiva tão positiva, não. Eu vejo, assim, um ano, talvez, sei lá, uma meia década aí de real estagnação, assim, no sistema educacional, a não ser que seja ou de muito movimento reivindicativo, como já tivemos isso sim é uma coisa positiva. Eu acho que hoje em dia... Encontrei uma. Hoje em dia a dificuldade do
do gestor público em tempos de redes sociais. Eu acho que nem em tempos de internet, em tempos de redes sociais mesmo. Também de toda entendo essa como esferas mobilização diferentes. de estudantes, professores, de grêmios estudantis. Eu acho que isso sim foi positivo e até demonstrou aí um resultado bastante importante aí junto à rede estadual, né? E que eu quero saber já. Exatamente. Deixa eu só para a gente fazer esse panorama bem geral do que a gente vai tratar, no caso da cultura, Maria Ângela. Olha, Primeiro porque eu quero sinalizar para o público que você está metida com cultura desde que começou a respirar, pelo menos desde quando eu te conheço. foi uma opção. Eu sou bióloga, né, de formação, e foi uma opção mesmo. Eu sou pedagoga e dentro da sala de aula eu tive necessidade de sair do conteúdo programático, porque eu sentia necessidade de fazer meus alunos entenderem o que era cidadania, né? Numa época que não se falava muito em cidadania, mas intuitivamente eu queria que eles tivessem uma opinião, que eles construíssem o pensamento, que eu acho que está muito próximo exatamente da cultura. Porque as pessoas, quando pensam em cultura, elas pensam no show, elas pensam no teatro, nas artes plásticas, e devem sim, né? E devem sim pensar, mas cultura é um pouco mais amplo, né? Cultura está muito ligada à saúde. Tem alguma coisa positiva que você consiga pontuar? Antes da gente ir para o intervalo? Eu acho que tudo. Os produtores no sentido das pessoas que fazem cultura, é extremamente positivo, e mais do que nunca o povo está entendendo que ele faz cultura. Muito bacana. Então, olha só, Vida, entenderam? O assunto aqui é bastante sério e eu já quero chamar o intervalo comercial, já te programando para a volta, porque, na verdade, a gente está falando o seguinte: nós estamos dizendo que estamos lidando com 3 áreas extremamente importantes da nossa sociedade, do ser humano, do viver politicamente. Então, é importante que você, vez ou outra, dê uma paradinha naqueles temas que a gente sempre traz aqui também, que são bastante refrescantes e que nos faz bastante rir, para que pensemos seriamente no país que nós queremos. E que a nossa vontade, se for feita, para onde nos levaria? Você vai descobrir qual é a vontade desses representantes dessas áreas tão importantes. Mas depois do intervalo, a gente já volta. Newton Andrade apresenta um conteúdo exclusivo. O único programa de futebol infantil da TV brasileira, com tudo que rola nos campeonatos de base e ainda muitos sorteios de prêmios. Futebol Kids, toda segunda, às 7h30 da noite, ao vivo. TV Mais, paixão por Ribeirão. TV Mais, paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo? Cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio clonando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e se você está aí pensando, poxa vida, mas então a gente só precisa de saúde, educação e cultura? Não, a gente precisa de beleza também. E aí você vai entender porque eu tenho uma dica para te dar. Que é uma dica, na verdade, não é nenhuma dica, é um conselho. Vamos combinar? Quando você acorda de manhã, e hoje foi um dia desse, eu tenho que te confessar, que eu acordei e pensei, falei, gente, quem é essa mulher que está me olhando? Sai desse corpo que não te pertence. Você costuma acordar linda, mentira. Sempre acordo destruída. E aí quando a gente acorda destruída, qual é a única saída? É você cuidar de si mesma.
faça um carinho, um mimo para você. Então dá um pulinho lá no Estúdio DK, procura a Denise, procura o João Vitor, que é o meu maquiador, meu cabeleireiro, procura qualquer profissional do DK, porque ele vai te dar aquele up, aquela coisa que você precisa para se sentir melhor. Ah, mas de segunda-feira o salão está fechado, tá mesmo. Infelizmente eu vou aos sábados justo por isso. Mas você pode ir no Estúdio DK, lá no Beauty Center, lá no Shopping Santa Úrsula. 7 horas da manhã, se você quiser, antes de trabalhar. Dá um pulinho e vai conhecer, porque você vai gostar, eu sei. Você já foi? Então ótimo, a gente se encontra então na próxima vez. Dá um pulinho lá na Street, que é ali, ó, tem o endereço aqui, ó, na João Godoy. E aí você me encontra aos sábados de manhã, combinado? Então minha dica para vocês, Estúdio DK. Bacana, né? Vamos voltar aqui, porque aí eu quero saber o seguinte, doutor. Então tá, já mostramos que tem algumas, sobretudo na área da saúde, você conseguiu dar uma olhada bem generalizada e achou que realmente está um equilibrado. Isso a gente consegue ver que não está tudo tão perdido como imaginamos. Por outro lado, nós sabemos que o país, as pessoas, têm queixas gravíssimas quanto ao serviço público. E aí eu queria entender, essas coisas negativas, basicamente, na sua opinião, politicamente, é falta de vontade política? Do que se trata? É uma pergunta difícil. Eu sei, por isso eu fiz. Porque eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que os políticos, o sistema político, de modo geral, eu acho que ele precisa ser, na minha opinião, precisa ser reformulado. Porque a gente, quando eu digo que a situação não está ruim, não é bem no sentido de não estar ruim a saúde de modo geral, mas é numa perspectiva de, talvez, de estabilidade em função da vontade de quem integra a saúde pública no Brasil. Porque não é uma inverdade o estado deplorável que a gente encontra nas periferias do país, né? A gente encontra muitos estados com carência de profissionais, então assim, a minha visão inicial acerca de tudo diz respeito talvez aos grandes centros ou de modo geral da saúde, mas focando mais no papel de cada profissional da saúde, né? Mas nós temos problemas, como eu pontuei, acerca de oferta de condições de trabalho, né? Não só de tecnologia, mas de assistência básica. Da última vez que você esteve aqui conosco, eu tenho tanto afeto pelo doutor, que às vezes eu chamo ele de senhor, às vezes eu digo, você entende, né? Que a gente é amigo também ali de tudo, né, doutor? Então, claro. A última vez que você esteve aqui conosco no programa, falamos muito da condição da Santa Casa. Santa Casa, né? Santa Casa lá de Franca. E aí eu queria saber, que é uma fundação. Sim. Né? Mas também depende do recurso público. Unicamente do serviço público. Como que anda hoje a situação da Santa Casa? Da mesma forma. Então, nós temos problemas de ordem financeira, né? Até no momento estamos passando por um problema delicadíssimo que falta recurso financeiro para que a gente consiga rodar cirurgias, né? Então, nós temos um número de cirurgias restritos. As cirurgias foram focadas mais nas urgências e emergências, as cirurgias eletivas, elas são seguradas um pouco, porque a gente não tem como fazer o serviço rodar, nós não temos medicamento. É um absurdo a gente falar que isso tem que ser poupado nesse sentido. Né? Do ponto de vista político, basicamente o que acontece é que o sistema político, ele não permite que nenhum desses segmentos, a educação, a saúde, a cultura, por exemplo, ela caminhe. A gente não tem um interesse, talvez, no meu ponto de vista, claro, mas nós não temos um interesse do sistema político em suprir essa deficiência do país. Tá, então, mas aí, vamos pegar o caso particular da Santa Casa, que inclusive acho pertinente nós falarmos dela aqui, porque talvez você nos aponte alguma maneira de que nós, enquanto cidadão, possamos ajudar também. E eu acho que o comunicador tem essa obrigação de mostrar essa crise justamente para que ela possa ser solucionada. Nem que seja para botar um pouco de vergonha na cara dos políticos também. A gente pode colocar isso como um problema local, um problema municipal, também estadual, ou a gente deixa tudo nas costas da nossa presidente, como o Brasil vem fazendo? Eu acredito que o problema é de ordem geral, não é local. Então nós temos um problema, e nós estamos falando do estado de São Paulo, que é onde se concentram as universidades, onde se concentra talvez os maiores recursos financeiros do país.
Eu faço uma comparação sempre, eu terminei meu doutorado há pouco tempo em Porto Alegre, que é no sul, e lá, embora seja um estado que tenha recursos também, mas é gritante a diferença que nós temos de tecnologia e de recurso que nós temos aqui no estado de São Paulo. Que dirá no Nordeste então, do país. Exatamente, se nós temos problemas, se a gente enfrenta problemas aqui no estado de São Paulo, esse problema o nosso PIB do estado de São Paulo é maior do que de alguns países da América do Sul, cita-se a própria Argentina. Não é? Então, exatamente. Então Dá para não tocar nesse assunto, que a Argentina é um ponto nevrálgico para mim, entendeu? Bom, Zé Du, dentro dessa linha de pensamento, quais são os principais problemas hoje encontrados na educação, muito além daquilo que a gente lê nas redes sociais? Mara, eu vejo meu doutoramento também em saúde pública, por isso que eu falo um pouquinho de educação e saúde. Eu acho que a cultura está um pouco mais contemplada em nível nacional, principalmente em relação a projetos. Eu acho que não vejo um projeto político para a área da saúde, incluo a segurança nisso também, e a educação. Porque eu vejo os gestores, de maneira geral, em nível federal, estadual e municipal, não falando em Ribeirão, São Paulo, Brasil, mas aqui na nossa realidade toda, assim, com esse conceito puro e legítimo do gestor privado, que não pode ser aplicado na gestão pública, que enxerga gastos em saúde, em educação e em segurança e, na verdade, tenta, de alguma maneira, cada vez mais enxugar gastos, enxugar custos em áreas, como você falou, tão nevrálgicas, tão importantes, que são pilares de uma sociedade. Então, na verdade, o gestor que enxerga a educação e saúde, principalmente, como custo para uma sociedade, é uma visão, na minha opinião, totalmente deturpada, porque em saúde, em educação, em segurança, em cultura, é investimento. Não, mas aí tem buracos, Edu, entendeu? No meio do caminho tinha um buraco. Exatamente. E aí, eu tô, obviamente, fazendo uma analogia muito local, mas é aquela história, há problemas que são pontuais, que vão aparecendo. Essa é a justificativa do governo. Quer dizer, que ele tira daqui para tapar ali. No nosso caso aqui, não está tapando coisa nenhuma. Lugar nenhum. Não está tapando buracos, mas enfim... geralmente as áreas primeiras a serem atingidas é exatamente a educação. A gente pensar mesmo no mercado privado, em empresas, não existe nada que dê mais lucro que a educação pública. A própria Organização Mundial da Saúde mostra que cada R$1 investido em educação, R$8 retornam diretamente à economia brasileira. Qual é o negócio que dá 800% de lucro hoje em dia? Nenhum. Então, o investimento nessa área é uma burrice política, professor? É isso que você está querendo dizer? Suas palavras são as minhas. Então, nada dá 800% de lucro. A educação pública daria se o gestor público assim a enxergasse. Entendi. Aí, por outro lado, a gente ouve falar, e sempre ouvi, eu fiz teatro na minha adolescência, e desde quando eu comecei a pensar em cultura como muito além do entretenimento, eu me lembro de ter ouvido, não, para a cultura não vai nada. E não vai mesmo. A verba destinada até... municipal é ínfima, mas quais são os problemas mais pontuais, além da questão da verba, se existe, se é que é possível? Não, eu não sei se a cultura é a menos prejudicada. A cultura sempre é a primeira a sofrer o corte. Existe projeto de financiamento, que depende da empresa privada. Né? Então, não é um pagamento direto, como da educação. Né? Então, quando a gente fala de funcionários públicos, de professores, a gente está falando de uma verba garantida, né? Que vá direto, que é pouca. É pouca. Garantida mais ou menos, né? Deveria ser, pelo menos. Não, é o problema da valorização. Né? O professor é mal pago. Isso é uma outra coisa, mas a verba, ela existe. Existe um percentual legal destinado. Existe. Né? Para a cultura, pode estar tudo muito bem no papel. Mas quem precisa ir atrás, a gente precisa da cultura ir atrás da empresa privada para conseguir uma realização. Tá, então quando a gente diz assim, determinado projeto tem uma verba destinada de, sei lá, de 2 milhões, sei lá, na verdade isso não é dinheiro. Não, é a possibilidade de você captar no mercado. Então agora, por exemplo, quando todos começam a reclamar, acho que o Brasil levou um susto, acho que o ano passado, né, em relação à economia, todos acordaram. A cultura está desde 2013 sentindo a diferença e falando, espera um pouco, tem alguma coisa errada aqui, porque a possibilidade de captação
começa a cair a partir de 2013. Claro, porque se o empresário está em crise, automaticamente ele não tem onde investir, não tem como tirar isso. Não, e ele não tem como pensar, ele está com outros problemas voltados, então ele fala, não, ele olha para você e fala, lógico, nossa, e ele realmente dá importância, mas a cabeça dele está ocupada com algo do dia a dia dele. Da sobrevivência da própria empresa. A cultura vai ficando de lado, a cultura vai Acho ficando de lado. que o esporte a gente pode colocar nesse mesmo caldeirão, né? Também, sem dúvida nenhuma. Da mesma maneira. Sem dúvida nenhuma. E são duas coisas que eu acho muito interessante quando começaram a ter uma gestão separadas, porque são coisas separadas, mas a cultura está extremamente ligada aos hábitos e costumes, portanto, está tanto ligada à prevenção, né? Então, à saúde, não à doença, mas à saúde, e ligada à educação. Claro, eu tenho certeza que você que assistiu o programa da semana passada deve ter entendido a relação que eu fiz com esse programa aqui. Falávamos do carnaval e de todas as limitações, e todos os cortes e todas as limitações mesmo que o carnaval desse ano está enfrentando. Não é só em Ribeirão ou em qualquer outro lugar, também nas grandes escolas, no Rio de Janeiro, etc. Justamente por essa crise que disseram está instalada, sentada, feito uma rainha no nosso país. E a gente vai querer entender isso, qual é a opinião deles e, claro, se eles têm alguma solução. Liga para mim, liga aqui, ó. Liga aqui que você vai ganhar esses 2 livros. Um presente da Livraria Cultura para você. Liga rápido e aí eu te conto mais sobre eles, tá bom? A gente vai para o intervalo comercial e volta já já. TV Mais. Paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo, cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio com o Nando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha a Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Esse é o Kiko, que emagreceu quase 10 quilos em apenas 30 dias. Ele conseguiu esse super resultado fazendo o método 4D de emagrecimento. Pra você que não viu a transformação dele, tem vídeo rolando na internet, viu? Um sucesso! Mas a novidade que eu quero te contar é que a Fisioforma acaba de lançar o 4D Pocket, o pacote ideal para você que quer dar um start para ter um corpo mais bonito e uma melhor qualidade de vida. São 10 sessões fast de drenagem linfática ou massagem modeladora, você escolhe, com a exclusiva técnica 4D e mais o uso de dermocosméticos inteligentes Fisioforma. Sabe o melhor? Tudo isso por apenas 3 parcelas de R$150. E os benefícios são vários, né? Você merece sentir na pele. Quer saber mais? Agende já a sua avaliação, a gente está te esperando. Estamos de volta e eu tenho que contar para vocês que a coisa inflamou aqui, ó. Eles começaram a conversar tudo que eu gostaria que conversassem nesse bloco. Então eu vou ser bastante rápida porque tudo isso que a gente está dizendo aqui cria um panorama meio pessimista para você, eu sei. E você precisa acreditar que alguma coisa está sendo feita para a sua saúde, para você, para te garantir e garantir a sua família, não é isso? Então é o seguinte, esquece tudo que você ouviu falar sobre plano de saúde, esquece isso. Você não precisa de um plano de saúde, você precisa de um plano feito para você.
para a sua saúde. Então, eu tenho esse plano. Vamos combinar e vou dividir com você. O nosso plano, se você mora em Ribeirão, se você mora em qualquer lugar do Brasil, desculpa, mas o único plano que vai funcionar para você é a Unimed. Você não vai ficar dependendo da saúde pública ou esperando que ela melhore, assim com a sua saúde, necessitando de atendimento de primeiríssima qualidade, com médicos maravilhosos e com um hospital aí, ó, aqui em Ribeirão, nascendo só para você. Então, para tudo que você está fazendo, esquece convênio médico, isso não existe mais. Você tem que procurar um plano. E o plano para você, que custa muito menos ter do que não ter, é a Unimed. Combinado? Então essa é a minha dica para você. Doutores falavam, professor Mariângela, falávamos aqui no intervalo e eu adorei ouvir, de que todo mundo tem a história do futebol, todo mundo tem uma opinião para dar e todo mundo sabe o que o técnico teria que ter feito, o que o juiz teria que ter feito, onde ele errou, onde ele não errou, e todo mundo tem uma soluçãozinha. Então, dentro desse panorama, Mariângela, o que deveria acontecer politicamente no país para que a cultura pudesse, claro, não utopicamente, não estamos falando de utopias, vamos falar de coisas possíveis, plausíveis, que poderiam acontecer para mudar o panorama. Qual é a sua sugestão da cultura? Primeiro, as pessoas que são eleitas, né, seja para qual cargo for, entender o que é cultura. Né? Isso é muito importante. Eu acho isso muito perfeito. Porque... Não, como em qualquer área, eu acho que as pessoas precisam entender, elas precisam entender que cultura não é só entretenimento. Não dá para aprender depois que está lá, não é isso, Mariângela? Não dá para aprender nada depois que está lá. Depois que está lá, a rotina você precisa se preparar. Eu acho que a solução para a cultura, né? Vou falar para a cultura, mas eu acho isso de uma forma geral, para o governante, para o político, de uma forma geral, executivo, legislativo, ele precisa se preparar. Ele precisa entender, sim, de administração antes de entrar. Ele precisa entender um pouco das leis, saber então, mas não é para isso que ele nomeia secretários, ministros e etc., normalmente o governante? Sim, mas é como maestro. Todos os músicos têm a sua parte. O maestro da unidade. Ou deveria ser, né? Mas o problema, Zé Edu, é que eu fiz uma pergunta retórica, porque, na verdade, eles não entendem de cultura e nomeiam pessoas para esses cargos, seja na saúde, ou na educação ou na cultura, que entendem menos ainda. Política de coalizão. Porque são políticos atrelados a eles por interesses políticos, são cargos entendeu? Que são moedas de troca dentro do universo político, né? Então, quem acaba ocupando as secretarias, as diretorias, acabam sendo políticos também. E eu acho que a gente deixa de aliar esse conhecimento, que a política deve ser feita por político, mas justamente aliar esse conhecimento técnico também. Sim. Eu acho que a área da saúde, isso fica bem claro, né? Sim. Então acho que a gente se perde nisso, nessa forma de administrar com coalizão. Eu acho que loteando prefeituras, estados, municípios e o próprio país. Então, basicamente, o que você está dizendo é que faltaria, na verdade, então, políticos que tivessem conhecimento de todas essas áreas que são nevrálgicas. Eles têm que ter o mínimo conhecimento de todas as áreas, até porque quem assina, quem está com a caneta, são eles, né? E como a gente estava falando, mais o executivo. Né? Eles precisam ter ouvidos. Você fala, tudo bem, não são eles que nomeiam, eles nomeiam, mas quantos escutam os seus secretários, os seus ministros, os seus nomeados. Qual a autonomia que eles têm para mudar alguma coisa? Que autonomia é essa? Eu vejo secretarias e secretários aqui no nosso município bem intencionados, mas eu tenho dúvidas de quanto o Poder Executivo não deixa eles tolhidos. Eu tenho dúvidas mais profundas, eu tenho dúvidas até quando eles conseguem manter essa boa intenção, porque chega um determinado momento que aí a coisa já descamba. Isso é real, Zé Edu. Voltando só, fazendo um panorama de Ribeirão Preto, então, nós aqui que vivemos a cultura de Ribeirão Preto, com o fim da virada cultural, com a orquestra fazendo, e você esteve muito perto e sabe disso, cantando em praça pública, tocando em praça pública para arrecadar dinheiro, para pagar músico, com esse panorama, nós não podemos nos sentir privilegiados, né? Na verdade, isso não é uma realidade só nossa, é uma realidade do Brasil, e as razões, você entende que as razões nacionais são as mesmas municipais, é isso? Não, o problema econômico, sem dúvida nenhuma, afeta primeiro, de uma forma direta, a cultura. Eu quero saber é assim, Mariângela, a solução que você enxerga para a nossa cidade é a mesma que você enxerga para o nosso país? Eu penso assim, o Brasil é resultado, é como o corpo, você tem células,
né? E as células formam o corpo. Se cada município cuidar bem, né, é uma célula, se cada célula for bem cuidada, o corpo não fica doente, ele fica bem. Então, eu acho que existe, poderia, aqui em Ribeirão, as pessoas da cultura poderiam ser mais ouvidas. Tá. Poderiam estar, porque todas eu vejo estão dispostas a ajudar, mas elas não são chamadas a ajudar, elas não são ouvidas. Tá, nós estamos falando do cidadão comum e da pessoa que faz cultura, mas Sim, eu quero aproveitar a sim, sua mas é analogia que- do corpo e das células e quero dizer também que as células não é só quando elas adoecem que ela leva à falência do corpo, elas envelhecem também. Sim. Elas precisariam ser renovadas. Sim. Há métodos para se renovar, fazer uma renovação celular e cuidar da sua saúde. Acho que a política é a mesma coisa. Se o sujeito ficou muito tempo no cargo, não fez porcaria nenhuma, vai passear, vai procurar outra profissão, outra maneira de se alimentar e alimentar todos os membros da família dele. Está ocupando um espaço que não lhe pertence mais. Acho que isso era um simancol que todo político deveria ter. Só para alinhavar aí, para também pontuar a minha opinião. Doutor Zum, o nosso ministro da Saúde, com relação à dengue, que é um assunto, inclusive, que eu nem vou falar mais de tanto que a gente já falou disso, de tanto que todo mundo está falando, limpa a sua casa, por favor. Porque assim, então, o governo, a prefeitura, o Estado, todo mundo está botando culpa em você, cara. Mostra para eles que a culpa não é só sua. Mostra para eles que a prefeitura também está deixando seus lixões, suas coisas erradas e a dengue se proliferando. Então, limpa, faz a sua parte e aí você cobra dos outros, combinado? Mas o nosso ministro da Saúde disse o seguinte outro dia, que era melhor as pessoas, que sorte que as pessoas não engravidassem, então, que bom, era melhor nem engravidar. E falou um outro absurdo qualquer que eu fiquei indignadíssima. Tipo assim, nossa, que bom que engravidou depois, ou qualquer coisa assim. Tomara que pegue dengue logo. Isso, foi essa a frase. Tomara que pegue dengue logo antes de engravidar. Essa é a frase... Te juro, você que está me ouvindo, você que não tinha ouvido isso, do nosso ministro da Saúde, um médico. Ele é médico, suponho. O problema que a gente encontra nisso daí é o descaso, né? É o que a Mariângela está falando. A gente tem um descaso em todos os segmentos, né? E na saúde não acontece diferente. São pessoas mal preparadas, ocupando cargos, dando ênfase ao que não é importante. Não, mas no caso da saúde, é até um pouco diferente do caso da cultura e da educação, pelo menos eu imagino, posso estar enganada, mas via de regra, aqueles que são diretamente responsáveis pelo poder, pela parte pública da saúde, via de regra são profissionais da área médica. Claro, mas o problema é que você não tem pessoas honestas em todos os lugares. Ah, então há médicos e médicos. Exatamente. Entendi. Então, o problema que a gente encontra... Né? Exatamente. Gente, tem razão. O que eu vou até um pouco além, acho que talvez isso esteja de acordo com tudo que a gente está mais ou menos falando, a mesma coisa com outras palavras. Falta um pouco de interesse em fazer a coisa funcionar de uma forma diferente. Falta um pouco de amor ao próximo, falta um pouco de atenção e construir um país melhor, isso lógico. Isso vem lá de dentro de casa, você limpa a sua casa para você poder viver bem ali dentro, você não vai viver numa casa suja. E eu acho que isso acontece de modo geral também. E depois o vestibular de medicina tão concorrido nesse país, ele não distingue aquele que quer se formar para ganhar dinheiro e ter status daquele que quer salvar vidas. Claro. Ele não faz essa distinção. É que a coisa virou um comércio também, virou um grande comércio. Educação. A gente falou da dengue, a gente pode entender o homem é um ser essencialmente cultural, né? Então o problema da dengue é um problema de saúde pública, um problema de educação, um problema cultural também. Né? Bom, Zé Du, a gente tem só mais um minuto nesse bloco, então eu queria só sintetizar falando um pouco da educação. Com esse panorama, qual seria a solução? Rapidamente assim, Mara, uma educação durante 9 anos, os 2 ciclos do ensino fundamental, Fundamental 1 e 2 e médio, esses 9 anos de educação em tempo integral, com um projeto político de educação de qualidade, com esporte, com cultura, com saúde dentro da escola, com remuneração do professor, para mim seria a saída. Os 9 anos, ensino fundamental e médio inteiro, educação em tempo integral, a criança o dia inteiro na escola. Isso é um projeto, praticamente. Então eu vou fechar esse bloco fazendo uma pergunta sem deixar que eles respondam, mas eu quero saber deles e vou abrir o próximo bloco, que é super corrido, perguntando de novo. Mas eu quero saber, vocês se candidatariam a um cargo público dentro da área em que vocês atuam? Para mudar o mundo, para mudar o Brasil, para mudar a nossa cidade? A gente vai para o intervalo comercial e volta já.
Newton Andrade apresenta um conteúdo exclusivo. O único programa de futebol infantil da TV brasileira, com tudo que rola nos campeonatos de base e ainda muitos sorteios de prêmios. Futebol Kids, toda segunda, às 7h30 da noite, ao vivo. TV Mais, paixão por Ribeirão. TV Mais, paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo, cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio com o Nando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha a Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e se você está nos acompanhando desde o começo, você está vendo que nós estamos lidando com 3 idealistas e parte do nosso país é assim, é sonhador, é idealista e quer sim mudar o mundo. E nós podemos sim mudar o mundo, plantando uma sementinha aqui, outra ali, tenho certeza que tudo que eles disseram aqui está entrando aí na sua cabeça e você vai reproduzir, juntar aos seus próprios conceitos e reproduzir por aí, quem sabe, junto com o Sexo, Arroz e Internet, nós mudamos nossa cidade, primeiro a nossa casa, limpando o quintal, tá? Tirando todos os focos de dengue e depois a nossa cidade e depois o nosso estado e nosso país. Bom, aproveitando que a gente deu essa pausa aqui bem gostosa para dar uma relaxada, eu quero parabenizar você que faz aniversário, é meu seguidor no Facebook, que é meu amigo pessoal ou não, mas que eu sei que aniversaria essa semana e sei que é motivo de grande alegria para alguém, sobretudo para mim, se eu estou lembrando de você nesse momento. Então, ó, aniversaria hoje, Nancy Farinelli Ortiz, parabéns, feliz aniversário para você. E junto com ela, Roberto Rossi, meu amigo, que já trabalhou na IPTV, colegão meu lá do Facebook, um beijo, Roberto, tô com saudade, tá bom? Amanhã, Alessandra Perucci e Fabiana Teixeira, a nossa ex-BBB, bonitona, minha amiga também. Parabéns e feliz aniversário, Fabiana, adiantado. Na quarta-feira, Vitor Calef Pizeta, meu colega de faculdade que hoje é jornalista, trabalha lá na IPTV e eu vejo sempre na televisão. Não tenho saudade de te ver, tenho saudade de te abraçar, tá bom, Vitor? Um beijo. Um beijo e feliz aniversário. Junto com ele, Rodrigo Tasca, que já esteve aqui no programa também. Parabéns, Rodrigo. Na quinta, Lincoln Fernandes. Esteve aqui agora há pouco, garantiu a minha audiência. Nosso jornalista, querido colega de casa. Feliz aniversário, Lincoln. Antecipado, tá bom? Junto com ele, Ângelo Comar, que eu não vou nem desejar felicidade, alegria e tal, porque tá lá em Miami, curtindo, que eu sei. Então, quando ele voltar, ele vai saber que eu desejei muita felicidade para ele. Não deve ser difícil, né? Lá em Miami, passando aniversário, enfim. Joyce Kamassuti, falando em cultura, nossa querida teatróloga, né? Ela tem um grupo de teatro, tem uma escola de teatro, uma menina extremamente empenhada, que leva muito a sério a cultura e que eu admiro muito. Parabéns, feliz aniversário, Joyce. Na sexta, Meire Martins, minha amiga e irmã, está na minha pele, está no meu sangue, está na minha alma, está no meu coração e ela sabe disso. Então, feliz aniversário, te amo, minha irmã de coração, tá bom? Junto com ela, Marcos Papa, o vereador, esse que pode nos ajudar a fazer as coisas acontecerem e mudar o mundo e que tem se empenhado, tenho que admitir, tem se empenhado bastante. Junto com ele, Salvador Capelari, nosso Salvador Dali, querido, um beijo, feliz aniversário para você. No sábado, Valéria Peghini e no
domingo, Ellen Rodrigues, que trabalhou na Fisioforma, já me atendeu muitas vezes, é uma amiga muito queridinha, linda de viver. Feliz aniversário para você. E Silvio Rabelo, que já foi meu paciente e é um amigo querido de muitos anos. Feliz aniversário. Eu queria dar os parabéns, especificamente nesse finalzinho aqui de parabéns, para uma criança linda que nasceu essa semana, encheu meu coração de luz, encheu minha família de paz. Parabéns a Thaís Eberlin e ao Silvio Belisário Júnior pelo Theo, por terem me dado de presente. Olha, gente, esse é o meu Theo, olha que coisa mais gostosa desse mundo. Theo Belisário, seja bem-vindo a esse mundo. E o que a gente está tentando fazer aqui, volta para mim. Porque eu queria que você soubesse até um dia, se sua mãe guardar essa gravação para você, que nesse momento aqui, com esses profissionais tão gabaritados, a gente está tentando mudar o mundo que você vai encontrar. Estamos aqui discutindo para que o mundo que você vai encontrar daqui para frente esteja melhor do que esteve para nós, do que esteve para os seus avós. Você é um orgulho para mim, Theo, porque por sua causa eu amanheci querendo mudar o mundo. Bacana, né? Bom, vão comigo porque eu vou te dar um livro de presente e vou te convidar a viajar. Vamos viajar? Vamos viajar, gente? Vamos viajar porque só tem um jeito de viajar, o professor Zé Du concorda comigo. Além daquele que você gasta um monte de dinheiro e vai para Miami comemorar o aniversário, igual o Ângelo Comar. Você pode dar um pulinho na Livraria Cultura. É pertinho, é fácil, tem lugar para estacionar. Entra, ainda toma um cafezinho, escolhe um livro e viaja. Viaja porque ler é bom, faz viajar. Eu estive lá hoje e curti. Vá também. Ó, primeira indicação do Eu Curti de hoje, Assim Começa o Mal, de Javier Marias, o mesmo autor de Os Enamoramentos. Tenho que confessar que eu não li Os Enamoramentos e também não li ainda Assim Começa o Mal. Na verdade, eu estou querendo um livro que o título seja Assim Começa o Bem, porque de mal a gente sabe como é que começa, né? A gente tem presenciado muito mal começando, eu quero que ele termine, não quero que ele comece. Bom, mas enfim, leiam e me contem, tá bom? John Grisham escreveu O Dilema, e é uma indicação da Livraria Cultura para você. Combinado? Dá um pulinho lá e garanta o seu, ou pelo menos dá uma folhadinha para ver se é a literatura do seu interesse, é aquilo que você gosta de ler. A última, Antônio Lobo Antunes escreveu Não é Meia-Noite Quem Quer. Que título curioso, né? Não é meia-noite quem quer. É da atualidade um dos mais prodígios e fascinantes mestres. Já conhece? Não? Fiquei muito curiosa, o livro é bem bacana. Eu adoro o livro que tem esses diferenciais, assim, ó. Vou ler e depois eu conto para vocês o que eu achei. Você me ligou? Então vem cá, vem comigo porque você está aqui dentro e você é muito sortudo. Muito, 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 muito. Eu vou te dar o primeiro livro de presente, combinado? Você, sortudo ou sortuda, que ganhou Camila Lacerda. Que legal, 2749 são os 4 últimos números dela. Tá aqui, ó. E você vai vir buscar o seu livro, que é As Estranhas... Eu já vou mostrar, peraí, ó. Vou mostrar aqui, ó. As Estranhas e Belas Mágoas. Esse é seu, combinado? Vem buscar aqui no estúdio. O próximo que eu vou dar de presente é Vermelho como Sangue, de Sala Sinuca, a trilogia da Branca de Neve. Esse eu garanto que é muito bacana, tá bom? Viviane Torres ganhou, tá aqui. 4 últimos números, 0659, e o livro é seu. Vem buscar aqui no estúdio com a gente, combinado? Então tá lá. Meninos, doutores, professor e Mariângela, vamos continuar isso e respondam, por favor, a minha pergunta. Já que nós damos tanto pitacos e todo mundo vira e mexe me acuam, as pessoas me acuam com essa pergunta. Já que você dá tanto palpite, já que você sabe dizer o que está errado, o que está, já que você critica tanta política, por que você não entra nela e não muda o panorama? Você entraria, doutor Azul? Eu não me sinto capaz de ocupar algum cargo desse sentido. Eu acho que para a política a gente precisa ter algum tipo de formação. Eu não tenho uma formação para ser político, eu tenho uma formação para ser cirurgião dentista, que é o que eu faço. Então, por mais que eu conheça superficialmente, talvez, ou que a gente saiba de modo geral os problemas, mas os mecanismos para se reverter isso, todo mundo sabe, só que as ferramentas para que isso aconteça é difícil. Eu não me sinto capaz de ocupar um cargo nesse sentido. Zé Du? Mara, você acompanha um pouco da minha vida profissional aí, por conta dessa minha inserção em redes sociais, até mesmo um pouco na mídia, fazendo alguns comentários. Eu já fui sondado por vários partidos aqui em Ribeirão, dessa possibilidade minha como
possível formador de opinião, mas eu sempre neguei essa possibilidade. Assim, a gente não pode dizer que dessa água eu nunca beberei, né? Mas eu me vejo mais com uma ocupação técnica dentro da política, entendeu? Porque eu acho que fazer política é muito difícil você fazê-la sem perder essa autonomia que a gente tem para nos expressar, para a gente poder dar a nossa opinião. Eu acho que sem perder a própria essência, exatamente. O professor, entendeu? Então, eu acho que é uma área em que só se arrisca quem tem pouco a perder, entendeu? Porque aqueles que temem muito por aquilo que tudo que construiu, até em termos de imagem, eu tenho que confessar, eu sou extremamente preconceituosa com político, entendeu? Até porque tenho muitos exemplos que não me deixam mudar de opinião, né? Então deixa eu perguntar, Mariângela, candidataria, então já disse que cargo eletivo, não. Tá, Mariângela. Não sei, não tem, talvez, sabe Jura? por quê? Sim, porque eu acho que não dá, para a gente reclamar, para a gente indicar caminho, a gente precisa mudar. E eu acho que quando a gente reclama, esse lugar está ocupado por pessoas que não são do bem, né? Lógico, nós temos muitos políticos brilhantes. Temos, e do eu bem acho também. A política importante. Ela faz parte da minha vida, confesso, sou partidária, acho que é um caminho, concordo que o sistema político precisa ser mudado, né? Não vejo um partido melhor, o outro partido melhor, eu acho que o partido tem características, você precisa se encaixar no partido de acordo com a sua personalidade, com seus objetivos, com o ideário do partido. Então eu sou muito a favor as pessoas abraçarem, mas as pessoas precisam ir para lá. Se você não ocupar, professor, alguém ocupa. Uma identidade filosófica com uma Lógico, ideia de alguém, sem né? dúvida. Mas que não invalida. Agora, se você não ocupar o lugar, alguém ocupa. Tá, mas por outro lado também não invalida que o cidadão comum, aquele que não tem perfil político, porque eu não tenho perfil político, não tenho mesmo. Eu seria morta 2 dias depois, entendeu? Não. Porque assim, eu iria levar tudo a ferro e fogo, tudo emocionalmente, eu sou emocional, eu sou passional demais, se me contrariam eu choro, se eu vejo injustiça eu fico nervosa, respondo na mesma moeda, enfim. Isso não é política. Isso não é política, eu não me encaixo, não tenho esse perfil político, mas eu me reservo o direito de reclamar. Assim como eu me reservo o direito de pontuar o que eu vejo certo. E, aliás, eu queria agradecer já, porque já acabou o nosso tempo. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Obrigada, doutora. Obrigada, Zé Du. Obrigada, Mariângela. Foi uma honra recebê-los aqui. E nesse gancho aqui, eu quero terminar o programa de hoje com uma surpreendente avaliação como cidadã que sou. Surpreendente, porque todo santo programa aqui você me ouve falar que essa cidade está afundando numa incompetência inenarrável. Mas eu tenho que dizer para vocês, eu tenho visto sim esforços visíveis da prefeitura para tapar os buracos dessa cidade. Não sei quanto vai durar, não sei qual é a qualidade do asfalto que eles estão usando, não sei nem qual é a intenção e quanto eles pagaram por isso e quanto ficou devendo disso. Mas o fato é que alguns buracos, a maioria dos que eu passava pelo menos, estão sistematicamente sendo tapados num esforço incomum que há muito tempo eu não via. Que façamos disso, então, prefeitura, um exemplo para todas as esferas da cidade, porque não adianta tapar um buraco abrindo outros. Fiquem com Deus, na próxima segunda-feira estaremos juntas, se Deus quiser, com um tema maravilhoso, com convidados mais ainda, para enaltecer o seu pensamento crítico. É essa a nossa missão, é essa a minha vontade. Um beijo, fiquem com Deus.